Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 2 de novembro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Fuga. Muito obrigado por escolher estudar a lição junto conosco. Todos os dias nós preparamos um vídeo especial para podermos comentar a lição da Escola Sabatina junto com vocês, e obviamente que sem a sua presença nada disso faria sentido. Quero apenas te pedir como contrapartida que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e ao mesmo tempo ative o sininho para que cada vez que a gente postar aqui um vídeo você receba uma notificação. O nosso guia de estudos hoje vai trabalhar um pouco a história de um dos patriarcas, de Jacó. Quando olhamos para a história de Jacó, nós percebemos que aquilo que tem sido o nosso estudo da semana, atitudes pecaminosas, bem como natureza pecaminosa, tudo isso era uma realidade muito evidente na história de Jacó. Jacó era 100% culpado por cobiçar aquilo que era do seu irmão, ao mesmo tempo desejar aquilo que era do seu irmão e, obviamente, fazer de tudo o que ele podia de forma ilícita para poder ter aquilo que era do irmão. No momento indicado, ele e a mãe se organizaram para poder enganar o pai, roubar o próprio irmão, e como consequência disso a família virou uma grande bagunça. A vida de Jacó virou de cabeça para baixo. Quando você vai analisar o pecado por si só, é claro que sempre vai haver graça da parte de Deus para nós, mas a grande desgraça do pecado é que o pecado sempre vai trazer consequências. O diabo olha para você e para mim e diz: olha, você deve usar a sua liberdade sem qualquer tipo de restrição, seja livre, faça o que você quiser. O que ele não diz, que está lá em letras miudinhas no contrato, é que quando você resolve viver uma vida de pecado, ela sempre vai trazer consequências, ela vai trazer exposição, problemas. A vida de Jacó virou um inferno. A mãe, que havia se mancomunado com ele, acabou perdendo o próprio filho, porque ele teve que fugir agora da casa dos pais. A mãe nunca mais o viu. Quando Jacó vai voltar do seu exílio, que durou 20 anos, a mãe já havia falecido. O pai ainda estava vivo, mas a mãe não. O pecado traz consequências muito sérias. De uma hora para outra, Jacó, que queria ser os direitos de filho, ou que queria ter os direitos de filho mais velho, a primogenitura que pertencia ao seu irmão, de uma hora para outra, ele já não tem mais nem família, porque ele tem que deixar a casa do pai, deixa para trás a mãe e o irmão. Ele vai para a casa do seu tio Labão, mas no caminho ele não tem absolutamente nada. Ele não tem mais as tendas do seu pai, ele não tem mais o conforto de um lar, ele não tem a companhia da sua mãe, ele só tem o céu que se estende diante de si e a terra na qual ele acaba pisando enquanto vai caminhando para a casa do tio, enquanto está fugindo dessa situação. O pecado sempre faz isso com a gente. Quando você olha aquilo que estudamos na lição de ontem, a história de Adão e Eva, logo depois do pecado eles fazem o quê? Eles fogem. O pecado nos coloca numa sensação ou numa situação em que nós acabamos fugindo das consequências dele. É algo terrível. Jacó agora vai se deitar, ele tem sono, já é tarde da noite, ele não pode continuar a sua jornada à noite, ele não tem mais uma cama onde se deitar, ele não tem mais uma tenda para poder protegê-lo, ele consegue uma pedra para usar como travesseiro. Uma coisa eu posso te dizer de forma muito clara: não devia ser algo confortável. E ele agora deita sobre aquela pedra, enquanto ele está fugindo, ele é fugitivo. Você imagina que tipo de sentimentos ia no coração dele? Com certeza, ter enganado seu pai, já cego, ter roubado o próprio irmão, com certeza essas coisas pesavam no seu coração. Saber que as suas atitudes tinham trazido tantos problemas, o ódio no coração do irmão, o irmão que agora só pensava em uma coisa, em matá-lo. Esse tipo de coisa deve ter pesado no coração de Jacó, porque o pecado faz isso com a gente. Enquanto ele está atormentado pela culpa, que é a consequência natural de viver a experiência do pecado como atitude, o Senhor Deus ele entra em cena. Jacó tem um sonho, aonde ele vê uma escada que liga a terra ao céu. E os anjos
subiam e desciam por essa mesma escada. É importante você notar esse pequeno detalhe. Pode parecer um detalhe insignificante, mas os anjos estão subindo e descendo. O natural não seria dizer que eles estavam descendo e depois subindo? É que no momento em que o pecado entrou aqui no nosso planeta, o Senhor Deus comissionou os anjos para poderem estar conosco. Nós, pecadores. Por isso, os anjos que estão conosco em alguns momentos sobem, mas depois descem. Portanto, a ideia é que do céu eles seguem para a terra, aliás, desculpa, da terra eles sobem para o céu, e depois do céu eles vêm para a terra. O sentido tem sido a partir do ser humano, porque desde que o pecado aqui entrou, Deus não deixou o ser humano sozinho. Deus não nos deixou abandonados. Os anjos de Deus estavam conosco. No livro História da Redenção, Ellen White vai dizer que no momento em que o Senhor Deus apresentou o plano da redenção para os anjos disseram, deixa que eu vou, eu assumo a questão de morrer pelo ser humano. E Jesus disse para eles de forma clara, não, tem que ser Deus para poder assumir a culpa pelo pecado da humanidade e morrer em favor desse mesmo pecado. Mas vocês terão um plano a desempenhar, vocês vão ministrar diante dos seres humanos. O que Deus estava dizendo para Jacó é que apesar das suas atitudes egoístas, a sua atitude que tinha sido completamente infundada, sem uma explicação lógica, porque o pecado não segue uma lógica natural, ele segue a inclinação do coração. Apesar disso, ele não estava sozinho. Os anjos de Deus subiam e desciam, o que significava que Jacó não estava só. Um outro detalhe importante a respeito do sonho que ele tem é a própria escada. A escada representa ninguém menos do que o próprio Cristo, que ligaria a terra ao céu. O pecado fez separação entre Deus e o homem, e o único que foi capaz de estabelecer uma ponte que liga o ser humano a Deus é Cristo Jesus. Por isso Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, do livro Atos dos Apóstolos, na página 512, onde o texto diz assim, contemplava a escada da visão de Jacó, que representa Cristo, que ligou a terra ao céu, o homem finito com o infinito Deus. Sua fé se fortaleceu na recordação de como os patriarcas e profetas confiaram nele, que era também seu amparo e consolação, e por quem estava dando a vida. Esse texto ele aparece num contexto do livro Atos dos Apóstolos, Paulo analisando a própria história do Jacó e tendo aqui e se sentindo amparado porque sabia que Cristo Jesus havia ligado a terra ao céu. Portanto, mesmo para o ser humano pecador existe uma saída, Cristo Jesus. Não é mais uma saída, é a única saída. Ele é o único caminho que pode nos ligar de novo ao Pai. Ele é o único que é capaz de poder fazer com que nós tenhamos a possibilidade de poder alcançar graça e misericórdia, independente das nossas atitudes pecaminosas. Se há alguém que pode ser considerado culpado, e culpado mesmo, nessa história foi Jacó. Jacó era 100% culpado. Mas ainda assim os anjos de Deus estavam com ele, e o próprio Deus se apresenta a ele, dizendo, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus do seu avô, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, e quero ser o seu Deus. A ideia era Deus agora se revelando a Jacó, dizendo que independente das suas atitudes pecaminosas, Deus tinha um propósito para a vida dele. Ele faz um pacto com Deus. Ele chama aquele lugar Betel, a porta do céu. Ele disse, o Senhor vai comigo, então, ok, eu prometo que se o Senhor me trouxer de volta, eu vou fazer aqui um altar para poder sacrificar ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o meu Deus. Até aquele momento, o Deus criador do céu e da terra era o Deus do seu avô Abraão, do seu pai Isaac. Mas agora, ele passou a ser o Deus também de Jacó. Jacó, o enganador, o ladrão. Se Deus foi o Deus desse indivíduo, ele pode ser também o meu e o teu Deus. Vamos orar pedindo para que essa seja a nossa realidade? Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem estado conosco. Muito obrigado porque em Ti nós encontramos a salvação e a vida eterna. Obrigado porque o Senhor não nos julga pelo que fazemos, mas o Senhor está conosco em Cristo Jesus. Ajuda-nos a podermos viver em comunhão com Cristo, pois é no nome dele que oramos. Amém. Muito obrigado por ter estudado a lição junto conosco. Ainda antes de poder terminar, eu mencionei na lição de ontem, no final da lição de ontem, mas quero repetir agora. Várias pessoas me mandaram mensagens de ontem para hoje ainda, dizendo, pastor, como é que eu faço para poder construir uma camiseta igual a sua? Eu quero deixar claro que
eu não negocio camiseta. Essa camiseta foi um presente do pessoal da PGD, do Cláudio e ao mesmo tempo da sua esposa Adriana. Eles têm uma camisaria. Se você tiver interesse de poder conseguir, eu prometi ao Cláudio e à Adriana que eu colocaria aqui o contato deles. Você pode fazer contato com eles através do WhatsApp e eles vão mostrar para você como é que você pode conseguir uma camiseta dessa, tá bem? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Eu estudo a lição. E você?